esclarecê-las. As portas deste consultório estão sempre abertas. O cancro da mama continua a matar em Portugal. Por ano são diagnosticados 4.500 novos casos, o equivalente a 11 por dia. No Instituto Português de Oncologia do Porto, todos os anos, 10 mulheres optam por fazer uma mastectomia preventiva para o cancro. Algumas já tiveram a doença ou pertencem mesmo a famílias com risco aumentado. Eu tenho comigo a doutora Matilde Ribeiro, responsável pela Clínica da Pele do Instituto Português de Oncologia do Porto, que nos vai falar sobre este assunto. Muito boa tarde, doutora, muito bem-vinda ao consultório do Porto Canal. Há notícias recentes que nos dão a ideia de que a mastectomia profilática se tornou uma prática comum ou recorrente, ou até mesmo apetecível por parte das mulheres. Isto é verdade ou não? Não, não é de todo verdade. O que se passa, às vezes a comunicação e o que chega aos meios de informação parece, de facto, leva-nos a acreditar que isso seja verdade, mas de facto não é. O que se passa é que há doentes que têm um maior risco do que outros de ter cancro de mama. Essas doentes, depois de devidamente estudadas numa consulta adequada a esse estudo, nomeadamente na consulta de cancro familiar do IPO do Porto, cancro da mama familiar, em que é feito um estudo genético do doente e se de facto houver fatores genéticos que motivem e que se saiba que podem condicionar numa grande percentagem aumentar a probabilidade dessa mulher ter cancro, a mastectomia profilática poderá ser um dos caminhos a seguir. Normalmente essas doentes são aconselhadas ou a fazer um seguimento muito cauteloso das suas mamas. Noutros casos, há também terapêuticas médicas que podem ser associadas, ou a mastectomia profilática também poderá ser realizada. Uma outra situação é a mastectomia profilática da outra mama numa doente que já teve cancro de mama. Há determinadas doentes que têm determinados tipos de cancro de mama, que são cancros que têm um maior risco de bilateralidade que os outros. E nessas circunstâncias, os médicos que as seguem, dentro dos protocolos de tratamento que são seguidos no IPO do Porto, propõem à doente para fazer mastectomia profilática contralateral da outra mama. Mas tudo isto é dentro de todas estas mastectomias profiláticas são feitas dentro dos protocolos previamente estabelecidos para mulheres de risco ou doentes de risco dentro do IPO. Digamos que não é porque a doente quer ou porque tem que haver um motivo para isso. Tem que haver uma razão. Portanto, estes 10 casos de mulheres que anualmente fazem a mastectomia preventiva... Eu penso que são mais do que 10 até. Com indicação clínica... Exatamente, têm indicação clínica. Eu penso que serão mais do que 10 se contabilizarmos as doentes que fazem mastectomia profilática de ambas as lesões, de ambas as mamas, antes de terem cancro. E contabilizarmos as doentes que fazem mastectomia profilática depois de ter tido cancro numa das mamas, fazem mastectomia profilática da mama contralateral, os casos serão mais de 10. Mas todos estes casos são casos estudados e que estão dentro dos protocolos de tratamento de cancro da mama do IPO do Porto. Portanto, as notícias que nos dão conta que as mulheres em Portugal querem tirar as mamas por fobia de cancro e recorrem até a exemplos como a cantora brasileira Rita Lee, que resolveu fazer uma extração bilateral porque não queria viver com a paranoia da possibilidade de ser atingida pela doença. Portanto, estas notícias de que as mulheres, por vontade própria, querem retirar a mama, não estão de todo corretas? Não. Não estão... Eu penso que tem que ser vista a coisa de outra forma. De facto, há pessoas que podem até ter vontade de o fazer, porque têm fobias exageradas, mas essas fobias têm tratamento. E nesse caso o tratamento, doutor, é psiquiátrico? O tratamento não é, com certeza, cirúrgico. A doente, para fazer mastectomia profilática,
tem que saber, tem que ter risco. Agora, há fobias que têm razão para isso. Porque há doentes, por exemplo, que têm mamas de seguimento muito difícil, que não se enquadram em nenhuma das situações que eu referi anteriormente, que têm mamas de seguimento muito difícil, que foram submetidas a uma biópsia, 2 biópsias, 3 biópsias à mama, e que os exames normais não nos conseguem dar nenhum descanso em relação àquelas mamas, e essas doentes poderão eventualmente até ter razão para ter medo, porque têm razão para isso, não é? E essas doentes também podem ser aconselhadas, por dificuldade de seguimento, a fazer mastectomia profilática. Isto fugindo das outras 2 situações que estão perfeitamente estabelecidas e que eu já referi. Mas normalmente, por fobia simples, não. Quando as mulheres vão buscar o caso da cantora brasileira Rita Lee, estamos a falar de um exemplo descontextualizado. Um exemplo descontextualizado, eu não sei se a cantora Rita Lee fez testes genéticos ou não. Eu não sei se havia mais cancros de mama na família para além do da mãe ou do ovário, que normalmente um poderá eventualmente estar relacionado com o outro nessas mutações genéticas. Portanto, nós não temos informação suficiente acerca do caso clínico da cantora Rita Lee para sabermos se foi só por fobia, se foi por razões médicas que ela fez a mastectomia. E o exemplo não pode ser dado descontextualizado, estes exemplos têm que ser dados enquadrados em cada caso, do ponto de vista científico, têm que estar enquadrados no que a ciência e no que o conhecimento nos dita como indicado para cada doente. Mas existem, doutora, muitas mulheres em Portugal com este medo, esta fobia, já lhe chamam cancerofobia extrema. Isto existe? Cancerofobia existe, não só em relação ao cancro da mama, mas em relação a todos os outros cancros. Há pessoas que têm medo de ter cancro. Mas é um medo levado ao extremo, agora, não é? Uma cancerofobia é um medo levado ao extremo, que às vezes, quando não é devidamente tratado, pode inclusivamente prejudicar a qualidade de vida dessas pessoas, porque essas pessoas vivem em pânico, não é? Agora, isso não quer dizer que eu tenho medo de ter cancro da mama, vou tirar a mama, e eu tenho medo de ter cancro do cólon, vou tirar o cólon. Quer dizer, não faz sentido nenhum. As pessoas devem, quando estas fobias são levadas ao extremo, normalmente são doentes que precisam de muito apoio, do ponto de vista, pode estar enquadrado, por exemplo, num quadro depressivo, e então poderá precisar de um apoio psiquiátrico, no sentido de tratar esses medos, não é? Portanto, só se faz mastectomia profilática com indicação nos casos que são então estudados, como a doutora acabou de explicar. Nesses casos, como é que se faz depois a reconstrução da mama? Normalmente, e é bom que, ainda em relação à mastectomia profilática, como eu referi, há vários caminhos a seguir. Há desde o seguimento, um seguimento médico mais apertado, aos tratamentos médicos, ao tratamento cirúrgico, mas normalmente todas as doentes que são propostas para mastectomia profilática são propostas para reconstrução imediata. A reconstrução imediata pode ser feita quer com tecidos próprios, que é o que nós chamamos de reconstrução autóloga, nomeadamente reconstrução à custa da pele e gordura da parede abdominal, ou recorrendo ao uso de implantes mamários, que é a reconstrução heteróloga, recorrendo ao uso de próteses. As doentes, para fazer mastectomia profilática, há uma coisa que é muito importante, que é a vontade da doente. É a doente que vai decidir que quer fazer. A doente também vai decidir se quer ou não ser reconstruída. Reconstrução mamária só se faz quando a doente quer. É a doente que tem que querer ser reconstruída. É evidente que hoje em dia não faz sentido nenhum fazer uma mastectomia profilática sem ser proposta uma reconstrução mamária a essa doente. Um ou outro caso, há doentes que não querem. Normalmente, as doentes querem, e é o que fazemos na nossa prática diária.
Doutora, a recente polémica com os implantes da marca francesa PIP vem de alguma forma também provocar receio nas mulheres em relação a este tema da reconstrução através de implantes mamários? Os implantes mamários, de uma forma geral, têm décadas de uso. Houve, de facto, uma fuga ao controlo nestes implantes. Os implantes que foram certificados não eram propriamente os que eram vendidos. Sim. E deram problemas que não são. Não há uma associação, para já não me parece que haja razão para se associar estes implantes ao aparecimento de cancro. Sim. De facto, o que eu sei é que eram implantes que rebentavam com mais facilidade, mas não se pode dizer, ainda não está comprovado que haja qualquer relação entre o que se passou com estes implantes e o... Mas a questão mais frequente depois desta polémica é, de facto, se um implante mamário é ou não seguro. Os implantes mamários utilizados atualmente, e como eu lhe digo, os implantes mamários são utilizados há décadas, e se não fossem seguros, com certeza que já tinham sido retirados do mercado. Normalmente, e não eram utilizados para tratar, para reconstruir os doentes. E são usados implantes mamários, como são usadas próteses do ombro, é material protésico. Este material protésico tem que obedecer a regras. E se essas regras forem cumpridas, é óbvio que não põem em perigo a saúde do indivíduo que os utiliza. As próteses mamárias são exatamente iguais a todo o outro material protésico que nós usamos para os dentes, para o... Têm é que respeitar as normas apertadas que são impostas no fabrico do material protésico para fins médicos. Sim. Que não foi o que não se passou com estes implantes, especificamente desta marca. Pronto, fugiram de facto ao controle. Mas os implantes que dispomos neste momento no mercado são seguros, doutora? Eu não posso falar, eu posso falar pelos que uso. Sim. Os que nós usamos no IPO, e eu creio que em todas as instituições do Serviço Nacional de Saúde, são certificados quer pela Comunidade Europeia, quer pela FDA. E eu acredito que todos os implantes a serem usados neste país tenham estas certificações. São implantes que, à partida, têm uma garantia vitalícia contra, inclusivamente, algumas das coisas... das complicações que podem surgir na colocação de implantes, como seja a formação de polémicas, penso que não há motivos. Pronto, houve um caso que se refletiu nos milhares de próteses metidas em Portugal daquela marca, mas de facto não me parece que haja motivo para pânico. Doutora Matilde Ribeiro, agradeço a sua presença neste consultório. Muito obrigada também pelas suas explicações. Foi um prazer tê-la aqui connosco e seguimos agora em frente.